Boa noite, bem-vindos ao Pandemónio. Estamos todos confinados. Tentamos que desta vez seja mais a sério do que aquilo que fizemos nas últimas semanas na tentativa de travar os novos contágios que têm assolado Portugal e principalmente também a nossa região. Mas o Pandemónio está sempre aqui com vocês para desta vez vos dar um bocadinho de alegria em relação às presidenciais e dar a análise normalmente muito construtiva dos nossos comentadores. Nomeei o Óscar Coelho, o Luís Pedroso, o Pedro Ferreira e também o Sérgio Bruxado. Boa noite a todos, boa noite lá em casa. Vamos entrar diretamente no tema para não perder tempo. Este domingo temos as eleições presidenciais, temos... Deixem-me contá-los bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos que vão aparecer no boletim de voto. São eles, vou nomeá-los, se me permitem, o Eduardo Incógnita Batista, que é o primeiro que vai aparecer no boletim de voto, a Marisa Baton Matias, do Bloco de Esquerda, o Marcelo Selfie Rebelo de Sousa, que toda a gente bem conhece, não é preciso nomear, o Tiago Maia da Foz do Porto Gonçalves, que é da Iniciativa Liberal, o André Cigano, há quem diga Chegano Ventura, que é do partido Chega, o Tinderãs, também dispensa de qualquer tipo de apresentação para quem é da área metropolitana de Penafiel, o João Comitê Central Ferreira, do PCP, como é óbvio, e a Ana Ácar Pirata Rui Pinto Gomes, Ana Gomes, que vai como independente, mas tem o apoio de muitos militantes do Partido Socialista. Pronto, boa noite, cá estamos. Vamos pedir de imediato a opinião do Luís Pedroso, porque, Luís, desculpa, o Eduardo Incógnita Batista, que aparece no primeiro lugar do boletim de voto, que vai aparecer no primeiro lugar do boletim de voto das pessoas, pelos vistos teve apenas meia dúzia de assinaturas, mas houve para aí uma salgalhada qualquer entre o Ministério da Administração Interna e o Tribunal Constitucional, que fez com que, no fundo, ele esteja-te a roubar o lugar de presidente virtual. É que ele está no boletim de voto, mas é virtual, certo? Estou a falar bem? Para mim não é incógnito, para mim é ídolo Batista, porque uma pessoa que pega em 11 assinaturas, apenas 6 são válidas, e apenas 6 são válidas, e consegue aparecer em milhões de boletins de voto, isto só ele mostra que é o maior. Para mim é o meu novo ídolo. Repara que o Eduardo Batista está lá, é o primeiro, ainda por cima teve a sorte de ser o primeiro do boletim de voto, e ninguém pode votar nele, ou quer dizer, até pode toda a gente votar nele, eu nem sei o que é que aconteceria se toda a gente votasse dele, porque é considerado um voto nulo, porque ele não, eram necessárias 7.500 assinaturas e ele, válidas, só teve 6. Ora bem, isto aqui para mim eu chamo o topo máximo da minha carreira de presidente virtual, é quando tu consegues de uma brincadeira tornar uma coisa real, mas real muito ridícula. Eu até tenho vergonha de continuar a falar disso. Isso, Luís, leva-te a acreditar que até numa de arranjar aí meia dúzia de assinaturas, por exemplo, num café que frequentes, possas um dia ter o teu nome e a tua figura também num boletim de voto para as próximas presidenciais? Isso é assim, sabes que isto é um pau de dois bicos, não é? É muito complicado tu queres uma coisa dessas, porque na verdade estão a dizer, não é? Toda a gente está a ser informada, e senão nós estamos também a informar que não se pode votar naquela pessoa, não votem naquela pessoa que não é em nada, e no meu caso é diferente, porque se votassem efetivamente em mim, isso ia dar resultados finais. Agora, opá, sabes, isto é mesmo. Eu acho que isto nem no Zimbábue acontecia uma coisa destas, não é? Porque e nós é que temos que fazer o serviço público de informar as pessoas, porque até agora eu acho que a maior parte das pessoas desconhece este fenómeno, não é? Temos que andar aqui a dizer, olha, o primeiro afinal é virtual, é falso, não votem nele. Já agora, Pedro, é público e muita gente sabe que já ganhaste algumas eleições na Associação de Estudantes. Também havia assim um candidato nas associações de estudantes que ninguém conhecia e que aparecia assim apenas com uma ou duas assinaturas que arranjou junto de amigos? Não, normalmente a gente fazia aquelas candidaturas fantasmas que é para roubar votos aos outros, mas neste momento, sendo as presidenciais,
e tendo uma pessoa que ninguém conhece de lado nenhum, acho que é mesmo uma brincadeira de mau gosto. Só roubou credibilidade ao pai, mais nada. Roubou credibilidade. Brincadeira não é, se me permitem, vou só enquadrar um bocadinho isto. Como é que surge essa candidatura? Este candidato, o Eduardo Batista, efetivamente enviou para o Ministério da Administração Interna e também para o Tribunal Constitucional uma série de assinaturas. Apenas, enfim, uma dezena delas foram consideradas válidas e, no entanto, o Tribunal Constitucional, com o aval do Ministério da Administração Interna, efetuou uma série delas, não, 11. Pronto. É verdade. Não queria ser deselegante para com essa pessoa, mas é verdade. Olha, isso foi feito o quê? Depois do jantar, no sábado à noite, não foi? De facto, é mau demais, porque estamos a falar de eleições presidenciais em que, efetivamente, é muito capaz de haver muita abstenção e há sempre enganos, como é óbvio. E, portanto, conta a história toda, pá. Conta a história toda. E, portanto, sim, já agora o problema é que os boletins já estariam... Pronto, houve aquele lapso, tudo bem, só que os boletins já estavam a ser impressos e a desculpa que houve é que não íamos a tempo de corrigir esse tipo de erro. Mas penso que o Oscar já também... Mas espera aí, isto é interessante, é só interessante fazermos... Peço desculpa, só um bocadinho, vamos deixar só o Oscar explicar que afinal houve um erro, porque houve um erro nos nomes e isso aí corrigiram e cometeram 2 vezes o mesmo erro, é isso, Oscar? Não, pela notícia que vem no Expresso, basicamente é isso. Então, pelos vistos, quando fizeram a primeira impressão dos votos, tanto o nome do Marcelo Rebelo de Sousa como da Ana Gomes estavam incorretos. Eu não sei quem é que se engana no nome do Marcelo Rebelo de Sousa, é muito difícil, eu acho que é muito difícil, mesmo aquilo é só estagiários naquela gráfica, só pode. Tipo, quem é este gajo? Não conheço, mas vamos pôr. Manutenção de custos das gráficas, pá. Então o que é que acontece? Marcelo Rebelo de Sousa, como é que se enganam nesse... É verdade. Deixa-me acabar. Efetivamente, para rir, Oscar, queres concluir? A questão, Panda, eu tive... Deixa-me só acabar. Sérgio, é complicado online, vamos deixar o Oscar Coelho acabar e passamos a palavra ao Sérgio Bruxado. Então o que é que acontece? Pelos vistos, eles começaram a ser impressos os boletins de voto, com os 8 candidatos, inclusive o candidato incógnito, não é? O das 6 assinaturas, ou 11, ou uma coisa do género, mas o nome da Ana Gomes e o nome do Marcelo Rebelo de Sousa não estavam corretos, ou não estavam completos, ou havia algum. Então o que é que acontece? Foram destruídos esses votos, não é? E teve que se fazer uma segunda leva, quer dizer, há que ir outra vez ao Paint. Eles ainda devem usar o Paint, não é que aquilo nem Photoshop. Devem ter ido lá, pronto, fizeram as correções devidas nos nomes, mas continuaram a deixar lá estar o artista, o tal Eduardo, não sei o quê, que ainda por cima vai aparecer em primeiro lugar na lista, não é? Então, eles cometeram o erro, uma foi o deixá-lo estar lá e depois, quando tiveram a oportunidade de corrigir o problema, também ficaram a dormir. E pronto, e agora vamos... Só estranho é que na gráfica mais rafeira de Penafiel ou de onde for, antes de acabarem de imprimirem, levam sempre uma prova, alguém dizem, olha, isso está bem, é que é para imprimir 50 milhões. E pelos vistos, não existe ninguém que possa aprovar nada em Portugal, é tudo, isso não é comigo, isso não é comigo. O que é que a pessoa faz? A responsabilização também existe em Portugal. Sérgio, em vez de olhar para o telemóvel, agora que tens a palavra, queres reagir aqui à candidatura do Eduardo, falso presidente virtual, diria eu, Batista? Uma das coisas que eu posso estar, até estava aqui a confirmar, porque a informação que até eu tive é que, independentemente, isto tem a ver com as regras que estão estipuladas para a eleição. É que eu, mesmo não tendo as assinaturas, se entregar lá, pelos vistos eu tenho que vir no boletim de votos. Não, a estupidez não é isto do erro. É que ainda é mais estúpido do que isto tudo que nós estamos a falar. É que imagina que as pessoas descobriram que isto é um erro da lei eleitoral. Imagina, aquilo foi aceito, a partir do momento que é aceito tem que vir no boletim de voto. Mas depois a candidatura pode não reunir as condições. O que acontece é que quem votar nele, o voto é como se fosse nulo. Mas o nome dele, pelas regras instituídas, tem que lá vir. Agora, imaginemos que toda a gente descobriu que é possível, com 7 assinaturas, aparecer num boletim de voto.
uma. Porque o que acontece é que nunca ninguém tinha acontecido isto. Ou seja, quem se candidatava de forma mais profissional ou menos profissional, até hoje, pelo menos leva as assinaturas direitas. Acontece é que, se calhar aqui, quer dizer, para o ano, qualquer um de nós pega nas assinaturas da família e vai aparecer no último de voto, apesar de não ser candidato a nada. E se não houver alguém que se lembre de mudar a lei eleitoral. De facto, esse é um isso erro. Para mim já foi o mais surreal. Eu estava aqui a confirmar, não foi erro de gráfica, é que pelas regras, a partir do momento que a candidatura entra, tem que vir o nome. O que não é uma candidatura válida. Pedro, é mais surreal do que isto estávamos a falar. Agora, deixem-me dar... Tens 15 segundos então, só para concluir? Não, a conclusão que eu tenho é que nós muitas vezes falamos aqui em revisões constitucionais, falamos em mudar regras, depois vem-se com aquilo que é o problema, que aquilo pode pôr em causa a democracia. O que é certo é que isto há 30 ou 40 anos atrás, se calhar era impensável haver pessoas a sujeitarem-se a isto. Hoje em dia, se calhar, há que rever estas regras e adequá-las ao tempo presente, porque se calhar há pessoas capazes de fazer isto e com o formalismo com que se encaravam as eleições, isto não era feito. E para mim o mais grave disto tudo é exatamente isso, é a forma como nós começamos a olhar para estes atos e a forma como eles são tratados, e isto aqui pode levar a coisas ridículas que simplesmente era fácil das pessoas conseguirem chegar a consensos para mudar estas leis, que depois não é fácil de mudar. Como se calhar hoje em dia 7.500 assinaturas até são poucas, deviam ser obrigatórias mais. É uma pista que deixas para os nossos legisladores. Penso que o Pedro Ferreira queria reagir também à candidatura do Eduardo Batista. Eu queria, um bocado, já está tudo dito, mas era mais um bocado... Pedro, eu pensei que a tua reação ia ser uma grande gargalhada. Não. Quero reagir, quero... Não. Vamos deixar o Pedro raciocinar, por favor. Eu estava a pensar mais na onda do que o Sérgio estava a dizer, que para o ar, estou mesmo a ver o pessoal a fazer aquela brincadeira de meter o número de telefone de um amigo nas páginas do Relax do JN e fazer a mesma coisa. Olha aí, arranja aí os números, as assinaturas e vamos pôr o Luís Pedroso na página do boletim de voto, que é para a gente rir-se aqui todos e tirar umas fotografias e tal. É engraçado. Mas é engraçado porque relativamente ao Sérgio, que é aquela coisa as pessoas acham que não é preciso fazer ou corrigir leis ou fazer leis. Porque havia muitos princípios morais que as pessoas não faziam simplesmente porque tinham a sensibilidade da responsabilidade. Hoje em dia, é preciso fazer leis porque... Este mundo está completamente perdido. Não, mas sabes, Pedro, há uma coisa que eu acho que nós, por exemplo, a discussão que nós hoje em dia temos sobre o confinamento, não confinamento, um exemplo, a título de exemplo, há uma coisa que eu pessoalmente sinto, que é cada vez mais é difícil de nós conseguirmos usar uma coisa que é o bom senso, que devia ser comum. É verdade. 30% nós costumávamos dizer bom senso comum, que é a razão normal partilhada por toda a gente. Isso hoje não existe. Sim. Eu acho que eu posso só dar aqui uma bicada. Eu acho que a culpa disto tudo foi quando começou os Big Brothers. Desde que começaram os Big Brothers, as pessoas começaram a dizer: opa, é a minha opinião, eu sou assim dentro de casa e fora da casa. Então, isto começou a ser instalado. Eu sou estúpido, está dentro ou lá fora, não interessa, só é estúpido. Então começou a haver esta coisa da afirmação da estupidez individual, que é é verdade. Sérgio, olha, fica o chavão, só uma coisa. Fica o chavão para as próximas gerações. Deixa-me só dizer isto muito rapidamente. Pedro, este fenómeno, isto é de nascença, é de cultura e não há, é impossível adaptar-se, e eu digo isso por experiência própria. Como a maior parte das pessoas sabe, eu vivi alguns anos em Singapura.
E entre outros países, não é? Sim, mas em Singapura é particular porque havia lá um exemplo que eu vivia praticamente todos os dias sobre este assunto, que era, eu quando ia para casa tinha um elevador, e eu usava sempre o elevador, e no elevador tinha lá um sinal a dizer proibido de defecar. E eu nunca percebi aquilo. Aquilo sempre me meteu muita confusão. E apesar de eu achar que era uma coisa perfeitamente não estou a perceber qual é a relação dessa alerta, digamos assim, com a inteligência das pessoas, pá. A não ser a estupidez e de facto vivermos numa sociedade que está a caminhar a passos largos para uma estupidez generalizada. Pedro, não percebi esse comentário, pá. Eu acho que defecar dentro do elevador é uma coisa normal, não é? Quando compras um eletrodoméstico, tipo um micro-ondas, e eles dizem para não secar o gato lá dentro, opá, está tudo explicado. É isso. Está tudo explicado. Quando tu tens que meter um advertising, estás a ver, a dizer, opá, atenção, não seca o cabelo, coisa, não lava o gato na máquina de lavar louça, estás a ver, ou lavar roupa, tu dizes assim, what? Temos a maior parte do programa a falar de um gajo que não serve para nada. E deixa-me dizer-te mais uma coisa que é engraçado, que eu vi aqui há dias, por causa de... eu gosto muito de seguir alguns programas americanos, e pronto, um deles daqueles tipo Daily Show, não é? E um deles a fazer entrevistas na rua por causa ainda sobre aquela situação do Trump, Biden, Ucrânia e tudo, e ele a perguntar, não sei o que é por causa da Ucrânia, e lá uma Trump supporter, estás a ver, a dizer, o quê? Isso Ucrânia, isso é um país que nem existe. E ele, não, mas existe mesmo. E ela disse assim, mas eu prefiro acreditar que não. E quando uma pessoa diz, eu prefiro acreditar que não, opa, acabou o argumento, percebes? Acabou. Não há. Não tens argumento. Mas o país existe mesmo. E ela, mas eu prefiro acreditar que não. E quem és tu? Opa, não disse quem és tu, mas quando te dizem, eu prefiro acreditar que não, tu dizes, opa, é como a quantidade de negacionistas que apareceram agora nesta última terceira vaga. A literatura clássica, Oscar, eu peço desculpa agora, mas vamos mesmo ter que recentrar o debate sobre as presidenciais. É o nosso tema, é um pandemónio especial, aliás, presidenciais. Queria só deixar uma nota ao Oscar. Já a literatura do século XVIII dizia que nunca vale a pena discutir com um idiota, porque o idiota vai sempre ganhar a discussão. Não vale a pena. Gasta Luís, vamos falar de outros candidatos que não existem. Precisamente. Luís, vamos falar de um que existe e que de facto nasceu e foi criado numa freguesia da área metropolitana de Penafiel. Vamos falar do nosso querido Tino de Rãs. Ia-te perguntar, Luís Pedroso, que já vi muitas publicações tuas a falar do Tino, é verdade. Queria-te perguntar, só para saber, tu sabes o nome completo do Tino de Rãs? Não é preciso, é Vitorino Silva. Pronto, ou pelo menos isso, porque é que há muita gente que se limita a chamar o Tino de Rãs e ninguém sabe que ele de facto chama-se Vitorino Silva. Tu estás habituado a lidar com o pessoal que o conhece já de uma forma muito mais íntima, não é? Que é normal, não é? O pessoal só daqui é que diz que é o Tino, não é? Chega. É verdade. Mas diz-nos pelas sondagens que costumas fazer e que normalmente acabam por se revelarem fiáveis e correspondentes à realidade. O que é que nos podes dizer sobre a candidatura atualmente do Tino de Rãs? Qual é a tua perspectiva de resultado em relação ao Tino? A minha amostra das sondagens normalmente é os cafés e ultimamente está muito mal porque os cafés estão todos vazios. É verdade. Em termos de amostra, está mal. É mais uma atividade económica que está em risco de falência, é isto. É a sondagem à boca do café. Olha, mas eu tenho, como a minha amostragem está limitada, eu tenho ido para a internet tentar perceber coisas sobre o Tino. E a verdade é que eu estou maravilhado. Porque o Tino no Twitter é um fenómeno. Ele sempre que fala, ou sempre que publica alguma coisa, vai logo para as trends. E vai porquê? Porque eu acho que, por exemplo, em 2016, ele apesar de existir a internet, não é? E já havia redes sociais, e ele no Twitter basicamente não mexia em nada, nem nunca trabalhou no Twitter. E reparem, desde que aconteceu aquela
aquele fenómeno dele do underdog, entre aspas, de não ter sido convidado para os debates. A partir daí ele tornou-se quase uma celebridade do Twitter. Eu só quero lembrar as pessoas que ele é, de facto, licenciado em Ciências da Comunicação. Estamos a falar de uma pessoa que tem alguma noção académica do que é... Mas ali há muito piso. Muita sorte. Há sorte. Eu sei que há, porque assim, reparem, ele ainda há 2 dias tirou uma fotografia a fazer uma videoconferência em casa com um computador. Basicamente estava a dizer que estava a fazer teletrabalho ou que estava a fazer o que nós estamos a fazer agora. Uhum. E aquilo disputou um grande movimento à volta de quê? Da comunidade gaming. Porquê? Porque era um monitor de jogador, um rato de jogador. Ao escutador de jogador, se eu me recordo bem também. E o teclado de jogador. Reparem, a Razer, que é um líder, é um fabricante de ratos e de outros artigos de gaming a nível mundial, publicou a fotografia do Tino, a dizer... Então estás a dizer que no fundo se calhar o Tino até fez colocação de produto, como fazem nos filmes, nas séries? Eu acho que ele não se apercebeu um teclado gratuito. Eu acho que ele não se apercebeu disso, mas na verdade foi uma coisa que funcionou bastante bem. E como estes exemplos, muitos. E neste momento eu acho que ele, eu digo-te já, eu até no grupo onde temos mostrei dois tweets que foram feitos à mesma hora, um pelo André Ventura e outro pelo Tino, e o do Tino estava com 10 vezes mais com o André Ventura. Claro que ninguém, se eu dissesse aqui que em Penafiel o Tino ia ter 10 vezes mais votos com o André Ventura, se calhar muita gente ficava escandalizada, não é? Ou não. Se calhar... Mas acreditas nisso? Acreditas que é possível isso? Eu acredito que o Tino vai ter em Lisboa... Olha, aqui ainda alguém te vai ligar a dizer eu meto o teclado pela boca abaixo. Peço vamos deixar o Luís Pedroso concluir eu acredito que o Tino vai ter vai ter mais do que em 2016. Não sei porquê, mas acredito. Mais de 150 mil votos? Ele vai se tornar um fenómeno. A ideia será um fenómeno. Aí tem que discordar. Deixem-me só dizer. Eu acho que ele vai se tornar um fenómeno do voto jovem. E é isso porque ele está a atacar, ele está no sítio onde os jovens estão. Luís, eu por acaso vou dizer, não antevejo, não é no antevejo, aquilo que eu vou tendo de percepção é que é assim, há um fenómeno que tu tens este ano que não tiveste nas anteriores, é que tu tens hoje um candidato que também por esse fenómeno de não ser considerado, inicialmente até foi considerado alguém impreparado, mas que de repente começou ao fim de um debate ou dois a mostrar algo de diferente, com um discurso diferente, que é da Iniciativa Liberal. Amanhã. Esse tema, Sérgio, seria o Oscar é que queria falar de facto do Tiago Maia? Não. Eu não quero falar do Tiago Maia. Eu estou a falar isto num conceito global. Nem quero me referir a nenhum... Acho que há uma tendência global nestas eleições para presidente. Não é fácil de antevermos. É possível o que o Luís diz, perfeitamente possível, tem uma lógica. O que eu acho é que aquela malta jovem que estava um pouco sem um poiso, digamos assim, sem alguém que trouxesse uma lufada de ar fresco, o discurso do Tino de Rãs, o antissistema, neste momento ele tem um problema, o Tino, que é, para ser contra o sistema, ele tem um substituto, que é o André Ventura, porque é o antissistema. Eu se quero abanar o sistema, não, é o André Ventura. É para abanar. E aqueles que querem abanar, mas também não querem que seja um abanão simplesmente desproporcionado, tem o Tiago Maia, que é realmente alguém que demonstrou alguma postura. Isto esvazia um bocadinho, eu acho que acabou por ter... Isto notou-se muito, eu vou-vos dizer em que as entrevistas, se vocês forem analisar e as forem ver, houve sempre... Nas anteriores havia sempre aquela coisa de trazermos o Tino como o símbolo ou da pessoa que não representava nada que os outros e teve tempo de antena por isso. Neste momento, esse namorar de um candidato que se calhar não é aquela figura que se olhe e que seja bonita, que seja uma figura agradável, digamos assim. O Tiago Maia conseguiu cativar
as pessoas, porque têm um discurso que eu até arrisco-me a dizer, pode-se gostar ou não, mas é estruturado, apesar de ter ali aquelas lacunas que se tem quando se tenta defender, como por exemplo tem o comunismo, quando nós tentamos defender aquilo, há coisas onde ele falha, quando somos puritanos demais, mas conseguiu trazer uma novidade, uma lufada de ar fresco, que esvazia um pouco aquelas pessoas que não querem votar no Marcelo, mas também não querem votar no PS. Eu acho que o Tiago Maia, esse sim, que eu não lhe dava mais de 1%. Há licença. Pode criar surpresa. É isso que estás a dizer. Eu acho que já vai esvaziar um bocado. O Luís quer reagir, depois queria passar a palavra ao Pedro Ferreira para fazer uma análise e uma pergunta concreta. E para mim, o único candidato que está a cumprir as regras verdadeiramente é o Tino. Reparem, ainda agora é pedido a todos os portugueses para fazerem confinamento. Qual foi o único que confinou? É o Vitorino Silva. Eu sei que não conta, mas é esse não contar que cria um descrédito e uma desvalorização das pessoas relativamente ao confinamento. A grande desvalorização das pessoas não está aí. Claro. A grande desvalorização das pessoas é como é que dizem que estão a morrer centenas de pessoas já, não é? Quase, chegamos às 200. Estamos a mandar fechar tudo e mais alguma coisa e domingo vamos querer que toda a gente se junte. Só por si é ridículo. Mas pronto. Agora, eu queria análise. Vamos falar nisso, então vamos falar exatamente do verdadeiro problema. Não é dos candidatos, é do sistema. Porque é que não se faz isto em 2 dias? Porque é que não se pôs isto em 3 dias? E eu digo assim, quer dizer... E essa de facto é uma questão pertinente. Mas gostaria muito de ter a análise do Pedro Ferreira sobre uma afirmação que o Sérgio Buxade fez, que o André Ventura é o candidato antissistema. Pedro Ferreira, parece-te com um candidato... Atenção, como André... Vou-te corrigir. Então. É o candidato com o discurso do antissistema. Isto não quer dizer que ele não seja uma parte integrante e que usa todos os... Então eu vou formular a pergunta. Dos cantos mais recônditos e escuros do sistema. Está percebida essa correção, agradeço. Mas, Pedro Ferreira, o André Ventura é mesmo antissistema ou aproveita-se do sistema mediático para conseguir ter sempre soundbites, ter sempre publicidade e aparecer normalmente no alinhamento das televisões em segundo lugar, logo a seguir ao Marcelo, na timeline, digamos assim, do alinhamento das televisões, graças precisamente se calhar, ao soundbite, ao não politicamente correto? Será que é isso que ele procura? É mesmo o candidato ao sistema ou ele percebeu efetivamente como é que funcionava o sistema para aparecer cada vez mais? Sim, senhor. Olha, só 15 segundos relativamente ao Tino, porque é meu amigo e eu tenho que dar 15 segundos ao Tino. Claro. Que é, o que o Luís Pedroso disse, acho que é uma injustiça. Dizer que o Tino teve sorte por estar atrás daquela tecnologia toda e não é sorte. Não foi isso. Foi uma questão de produto. É uma lição que eu sei que muitas pessoas não gostam de ter porque o Tino é calceteiro e tem vergonha, mas o Tino deu uma lição a toda a gente, que é muito simples, como as lições que o Tino dá, que é: tu, para estás na moda, tens que usar as coisas dos teus filhos. É muito simples. Boa, é uma boa máxima. O Tino simplesmente limitou-se a usar o computador dos filhos. Isso aqui é a mesma coisa. Tu queres estar na moda, o que é que tens que fazer? Se tu vestis as calças e a camisola dos teus filhos, estás sempre na moda. Vais para ser um gajo mesmo cool, espetacular. Só tens que usar as coisas dos teus filhos. Pronto. Mas André Ventura, candidato relativamente a André Ventura, é ou não é? Relativamente ao André Ventura, eu até agradeço essa pergunta porque é uma das coisas que eu defendo e já outras pessoas também defendem, que é o André Ventura e o Chega tem uma estratégia. Montes das coisas e daqueles festivais que eles fazem, é festival, não é verdadeiro. Eu não me acredito que o André Ventura queira a morte dos ciganos ou dos piretos, ou seja, um discurso... O discurso é xenófobo, mas a ideologia... Mas tem cartilha, não é? A crença naquilo não é. Aliás, toda a gente viu as fotografias
que o André Ventura tem com etnias e com grupos diferentes. Isso, as pessoas que conhecem o André Ventura sabem que isso que não é verdade. Agora, sim, também surgiram vídeos de um suposto, uma suposta pessoa da etnia cigana que afinal não era e fez um vídeo a repor de facto essa verdade. Mas já devia ter os bolsos. Mas ninguém viu, isso já ninguém viu. Mas não Pedro Ferreira, só queria que concluísses, ele sabe surfar, digamos assim, sabe adaptar o seu discurso à nossa era, que é de comunicação, que é do imediatismo e do mediatismo também? Eu acho que é muito simples. Eu acho que há 3 agendas. A primeira agenda é da política. Depois, a segunda agenda é como é que eu vou ganhar a vida à custa da política. E depois, a terceira agenda é o que é que eu tenho que fazer para aplicar o plano de como vou ganhar a vida à custa da política. E eu acho que para cada ponto, não é, há uma estratégia. E basicamente é uma estratégia para ganhar a vida. Pedro, e essa estratégia foi estudada, já foi aplicada quando o Trump, foi aplicada no Bolsonaro, foi aplicada com o Salvini. Vamos outra vez ao Steve Bannon. Vamos outra vez dar ao mesmo sítio, não é? Então, quer dizer, eles têm um plano, um manual de procedimentos. E ele está a cumpri-lo. Sempre de explicar para quem nos apanha agora pela primeira, quem é o Steve Bannon, qual é essa onda... Steve Bannon esteve ligado à situação, àquele problema da Cambridge Analytics, mais ou menos em 2008, não é? Foi na roubo de dados do Facebook. O Trump e terá ideias... E os gajos fizeram um alto programa, não é? Em que os algoritmos conseguem perceber aquilo que te deixa furioso, aquilo que te deixa zangado e isto, aquilo, aquilo outro. Ele montou todo um plano que foi aplicado com o Trump, que é, o Trump falou o tempo todo muro, e quem vai pagar o muro são os mexicanos. Aqui temos o André Ventura, que vocês, eu sinceramente, eu ainda houve uma altura que acreditei que ele fosse entrar na campanha e que fosse mudar um bocadinho o discurso. Mas não, o discurso que o André Ventura faz é o mesmo de há 2 anos. É os ciganos, é o subsídio a dependentes, é isto, aquilo. Ainda não vi o André Ventura atacar o novo banco ou a falar alguma coisa dos grandes subsídios dependentes, como são as empresas, não é? Como quando a gente fala de um perdão de dívida de 125 milhões de euros à Brisa, por exemplo, isso é que é um grande subsidiário, isso é que é um subsídio, estás a ver? Agora o que é que acontece? Obviamente. Tens alguém a bater à porta, o que acontece é isso, não é? Toda a gente ouviu alguém a bater à porta. O que acontece é isso. Pronto, é mesmo assim, há diretos e há. Pana, bater à porta não é nada comparado com um vídeo que vi que era um gajo que mandou uma grande farpa numa coisa destas. Mas pronto, continuando. Não sei do que é que estás a falar, mas aqui vamos manter a dignidade, com certeza. O assunto estava a puxar para isso. Desculpa. Deixa-me só acabar aqui isto. E nós podemos ver que a cartilha do André Ventura e todo esse manual de procedimentos vem do Steve Bannon, tanto que 2 pessoas que tiveram a ser apoiadas pelo Steve Bannon, uma delas menos, porque Le Pen já tinha um plano e tentou executá-lo, já que vinha do pai, não é? Mas o Salvini é um fruto do Steve Bannon, como é o Orbán. Então Oscar, mas isto será ele tem mesmo o mesmo discurso que eles tiveram, que é para votar não sabem isso, Oscar, bateram nas mesmas coisas. Posso acabar? Desculpa, as pessoas têm que ser esclarecidas, mas vamos deixar o Oscar concluir e depois vamos passar a palavra ao Sérgio Bruxado para reagir a essas... E por isso mesmo, quando se diz que o André Ventura que é antissistema, é completamente falso, porque ele tem um sistema e está bem montado. Estão todos de parabéns, que montaram um sistema, que conseguiram ir àquelas pessoas que supostamente não vão votar por norma e que não ligam à política, todos eles, estão aí, não é? Está aí um movimento do Chega com muita força e até já começamos a ver alguns políticos irrelevantes do CDS ou do PS ou do PSD, aqueles políticos mais irrelevantes a tentar encostar-se a ele porque sabem que vão estar aí as legislativas e que o Chega nem sequer tem quadro
imagina que chega e elege 6 deputados, estás a ver, eles não têm quadro para pôr 6 deputados lá, né? Ou se ganham 2 ou 3 câmaras municipais, eles não têm quadros, não têm estrutura ainda. E então tu já vês estas movimentações políticas vezes mamões, são os mamões. Não é? Então já vês eles a começar a encostar-se por mim, porque de facto o Ventura foi um fenómeno, com uma cartilha muito bem estudada, o Oscar, e tem que nos dar os parabéns. Foi muito vamos agora deixar a palavra ao Sérgio. Só quero primeiro dar os parabéns ao Oscar, porque utilizou um adjetivo que é irrelevante. Podia utilizar muitos outros, mas conseguiu ser uma pessoa. Nota-se que não vais ser militante do Chega, que são utilizados outros adjetivos para os irrelevantes do CDS ou os irrelevantes do PSD. Podias chamar outras coisas, só estou a dizer isso. E os do PS também. Alguns são conhecidos. Sérgio, vamos ao assunto. Agora, falando sobre isto, eu percebo que nós associamos isto à pessoa do momento, que é o Steve Bannon. Eu não considero isto que seja algo que o Steve Bannon tenha criado. Aliás, eu nem sequer considero isto fruto dos nossos tempos. Isto é fruto da sociedade. É como a gripe. É como as gripes. Aparecem umas vezes mais fortes, outras vezes menos fortes, mas daqui a 10 anos ou 20 anos vai haver outro, daqui a 100 anos. E isto é a sociedade a funcionar. O que eu gostava também de dizer, e vocês sabem a minha posição em relação ao Chega e o tipo de adjetivos que eu uso em relação a algumas pessoas do Chega, ou a quase todas, porque... Qual é a expressão já agora? Não, eu gostei muito dos irrelevantes do CDS e irrelevantes do PS. Vou começar a usar porque gostei, não é? Podia-se chamar outra coisa. Aquilo que a gente leva à noite, não é? Os irrelevantes da minha casa, à noite eu trato deles. O Sérgio comeu fruto, posso dizer isso. O que é que eu queria dizer? Não, eu acho que há uma coisa que a sociedade e a história da humanidade mostra isto. Há certos momentos da história em que as pessoas estão mais sensíveis a certos argumentos e a certos factos. São factos. Quer dizer, quando começamos a falar da corrupção, há coisas que são factuais, porque começa a haver um descrédito do sistema. E há uma necessidade de substituir o sistema, por vezes, em que o sistema pode evoluir, porque há uma coisa... Sérgio, se falarmos de corrupção, eu continuo a dizer que nos últimos 20 anos, nunca foi... houve corrupção, era no tempo em que se dava bolos reis à polícia, à brigada de trânsito para não pesar os caminhões, pá. Mas deixa-me só, Oscar, deixa-me só dizer isto. O que é que eu acho que resultou no Bolsonaro, o que é que resulta no Trump... E naqueles regimes mais totalitaristas que nós associamos à direita, mas também os à esquerda. Quando falamos em totalitarismo, estamos a falar na forma que se usa o poder. Vai ser um poder de esquerda ou de direita, é a forma como ele se usa, em que não dá espaço a ninguém e em que estabelece rigidamente ordem. O que eu acho é que, mesmo de esquerda, nós também tivemos aqui tendências... Eu lembro-me do discurso do Bloco de Esquerda, quer dizer, que hoje é um partido quase de centro, mas eu lembro-me do início deles. E estamos a falar de Sérgio, não compares. Não compares que isso não faz sentido nenhum que estás a dizer. Uma coisa é tu teres um discurso de solidariedade e outra coisa é teres um discurso de fraturação. Por isso, não encostes o Bloco de Esquerda ou coisa. Isso é completamente... Sim, faça favor. Vamos dar a palavra ao Sérgio para efetivamente concluir. Eu não estou a dizer 30 segundinhos para a gente passar a outro assunto. Eu vou tentar ser muito sucinto nisto, para não ficar mal entendidos, que é importante que não haja mal entendidos. O que eu estou a dizer é que para alguém do centro, estarmos aqui a defender a sonegação de direitos, o retirar privilégios que são dados a minorias, e do outro lado estarmos a dizer que temos que dar tudo e mais alguma coisa a minorias, para mim que estou no centro, um é um extremo para um lado, o outro é um extremo para o outro. É só isto que eu estou a dizer. Eu assumo-me de centro, ok? Mas o discurso que me assustava em que vamos dar tudo a todos e as pessoas decidem quando é que morrem, e agora só atenção para o centro, das setas. Atenção que eu considero isto, para mim, que sou de centro,
choca-me tanto um como tanto o outro. Só estou a dizer isso. Posso estar a dizer uma asneira, mas é isto que eu vejo. Pedro Ferreira, onde é que é a direita e a esquerda aí, no teu centro? Aqui Ouça, é o alvo. Tá, bem visto. É o centro. Vamos dar um exemplo. Uma grande analogia agora do Pedro Ferreira, obrigado. Eu queria agora, já estamos. Deixa-me só dizer uma coisa que é importante. Já estamos com 40 minutos de programa, tens 15 segundos, Sérgio. E é para dizer ao Oscar o que é que eu entendo. Para mim, é tão grave o Chega ter feito um comício como eu ter visto os, como é que se diz, antifas ou cantífulas que estão lá. Vão-me interromper. Eu não me interessa se o André Ventura diz asneiras ou deixa de dizer asneiras. A mim mete-me tanta confusão o André Ventura poder dizer o que diz, como mete confusão alguém se juntar, ir tratar mal um candidato que defenda bem ou mal, tem o direito de dizer o que quer. Para mim, é tão grave um como o outro. Olha, pessoas que vão para um comício, que deviam estar confinadas, estão aqui a discutir. Eu vou dizer que uma outra americana. Eu prefiro acreditar que a Ucrânia não existe. Eu prefiro acreditar que não. E quem és tu para dizer que é isto que está na moda? Eu prefiro acreditar que não. Olha, eu agora vou-vos pedir, por favor, fazer uma série de perguntas, digamos, rápida. Vou começar, e é um bocadinho uma surpresa, vocês não estiveram preparados para isso, mas vou começar até pelo Sérgio. Vou-vos pedir para dizer uma palavra, ou até 2 ou 3 palavras, uma forma de qualificar o candidato com 2 ou 3 palavras apenas. Com a primeira ideia que no fundo vos vem à cabeça. Sérgio Bruxado, o Eduardo Batista, qual é a primeira ideia que te vem à cabeça em 2 ou 3 palavras? O primeiro. Pedro Ferreira, Marisa Matias, qual é a primeira ideia que te vem à cabeça? Tão vermelho. Pedro, por favor. Moulin Rouge, pronto. Oscar Coelho, Marcelo Rebelo de Sousa, a primeira ideia que te vem à cabeça? É o homem da Foz de Cascais. Da Foz do Porto de Cascais, então. Ok. Luís Pedroso, André Cigano ou Chegano Ventura, qual é a primeira ideia que te vem à cabeça? Oportunista. Vou rodar. Sérgio Bruxado, João Comitê Central Ferreira, qual é a primeira ideia que te vem à cabeça? Seriedade. Pedro Ferreira, vamos terminar pela lista de candidatos que houve aí. Ana Gomes, qual é a ideia a primeira ideia que te vem à cabeça da Ana Gomes? Hermano José. Eu lembrei-me dessa. Peço desculpa, podes desenvolver que agora é preciso perceber isso. Opa, tu andas mesmo fora, pá. Eu sempre que vejo a Ana Gomes lembro do Hermano José, pá. Opa, pronto. Fez uma caricatura dela, fica tal e qual, ficam os dois iguais. Pronto, podia haver outras ligações, lembro só que nem é preciso lembrar. Mas pronto, chegamos ao fim deste pandemónio. O Tino, 2 palavras. E o Maiano? Pronto, é que nós temos mesmo que terminar. Então, olha, vamos fazer como democraticamente se faz em qualquer debate. Vamos começar pelo Pedro Ferreira, seguir pelo Oscar, o Luís e o Sérgio a terminar. Então vamos fazer aqui uma ronda. 2 minutos a cada comentador, mas 2 minutos mesmo a cada comentador para comentar estas eleições presidenciais. Aquilo que quiserem dizer, estão à vontade, isto é o pandemónio, estamos sempre em roda livre, não há problema nenhum. Pedro Ferreira, 2 minutos. É muito rápido. Sinceramente, e dadas todas as circunstâncias, e agora é mesmo a sério, a luta é mesmo a abstenção. Eu acho que gostava que as pessoas fossem lá e votassem no Eduardo incógnito Leite, ou não importa. Eu acho que votar é que era mesmo importante.
porque é uma descrença total nas eleições e eu acho que eu acho que nem que a gente a próxima vez faça uma candidatura só pelo voto. Nós não temos ideias nenhumas, só queremos que as pessoas vão votar e que é importante e que ouvir as pessoas e falar, porque isto tem sido muito circo mesmo. E é só isso. Apenas gastares 25 segundos, ainda tens mais? Não, é só mesmo isso, não quero dizer mais nada, só quero mesmo dizer isso. Ok, Óscar Coelho, vamos, força. Bem, sobre estas eleições, lá está, Tiago Maiano Gonçalves, o gajo, surpreendeu-me pela positiva, apesar de que eu ainda estou aqui muito indeciso com o meu voto, até não tenho problemas nenhums em o afirmar, estou indeciso entre votar no Tino ou no Marcelo para acabar logo com isto à primeira volta. O Tiago Maiano Gonçalves, foi muito surpresa. Aliás, o Iniciativa Liberal, apesar de ter muitas coisas que eu discordo, não é? A forma de fazer política deles, e deu para ver isso aqui também agora nestas presidenciais, é honesta, é séria e acho que é um partido a ter em muita consideração, porque tem muitas cabeças boas ali. A única coisa que eu acho que é uma pena é terem pouca estrutura social, e cada vez mais nós vemos que isso é muito necessário, não é? Nós vemos mesmo que até na Europa, nos países mais desenvolvidos, tanto do norte da Europa, mesmo que tenham um governo de direita, eles têm proteções sociais brutais, por isso eu acho que nós devíamos seguir esse caminho também. Agora, relativamente às eleições, acho que o timing é errado, deviam ter sido adiadas. O Tino está a fazer uma campanha em casa como manda realmente a lei. Isso está a dar uma abada e uma chapada de luva branca a todos os outros candidatos. Foi o único que conseguiu fazer os debates sem haver gritaria nem nada. Está certo. Há quem diga, não sei o que, que eles entram com um espírito de condescendência para com ele ou coisa do género. Não, porque ele dá ali muitas lições em que o povo se revê nelas. Porque tu teres doutores a falar para doutores dentro da sua bolha, ou os políticos a falar com políticos que vivem dentro da sua bolha, e depois, claro, que o André Ventura conseguiu subir porque tem um discurso simplista, e o Tino, eu acho também, eu acredito que o Tino vai ombrear com o Ventura. Obrigado. Luís Pedroso, 2 minutos. Olá, olha, isto que supostamente seria um passeio do Marcelo pela avenida, não é? Até se está a tornar uma coisa interessante, porque nós praticamente nem falamos dele, e como nós, o que eu já reparei é que a maior parte das pessoas nem fala sobre o Marcelo, não é? O Marcelo já tem isto ganho, agora resta saber se alguém vai votar nele. Era a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer era... O meu avô pensa nisso, mas eu disse para ele não se expor ao vírus. Peço desculpa, 2 minutos a cada um, tem que cortar aí já. Luís, tens mais 20 segundos. Ok, outra coisa que eu queria dizer é que quem for votar no Marcelo, não é? Que normalmente vai ser os nossos avós, não é? Que tenham muito cuidado, principalmente com as pessoas que costumam, no dia das eleições, estar lá à beira das tribunas, não é tribunas, das urnas de voto, e cá fora a piscar os olhinhos e a cumprimentar. Para essas pessoas eu vou aproveitar para mandar aqui uma mensagem clara: vocês vão lá, votam e vão para a vossa casa, não têm nada que estar ali durante horas e horas a olhar nem a piscar olhos. Aquilo não é para piscar olhos, aquilo é para votar e ir para casa. Era isso a mensagem que eu queria já também, e clara e sucinta, para que eu não tenha que ir votar, se eu for, não é, que ainda não sei, e se for votar, e se reparar que existem lá os pisca-olhos, eu vou ser o primeiro a dizer-lhes, a dar este recado. Luís, mas houve uma altura que eu até sugeria para o combate à abstenção, era que eles oferecessem lá os martinitos, já que estava lá tanta gente, e aquilo era sempre uma comitiva nas outras. Obrigado. Há pessoas que gostam de cumprimentar toda a gente e gostam de ir para lá e pronto, e eles que vão para casa, que é para desamparar a loja. E quero terminar, obviamente, com o Tino, não é? Acho que, acima de tudo, é um conterrâneo. Muita gente pensa que o voto no Tino não é um voto útil. Eu, na verdade, se calhar estou-me a contradizer um bocado, mas sendo isto um passeio do Marcelo, a Ana Gomes nem se queria candidatar, o André Ventura não quer saber das presidenciais para nada, porque a guerra dele é legislativas. O Maian Gonçalves, pronto, teve direito a 15 dias de folga do trabalho dele. E o Eduardo foi basicamente brincar aos boletins de votos. O Tino é a única pessoa
que pelo menos vai ali e que isto durante 5 anos penso eu que é a alegria dele. E eu vou votar na alegria do Tino. Eu vou votar na alegria do Tino. Obrigado, Luís. Sérgio Bruxado, para terminar o programa, 2 minutos. Vou tentar. Não, é menos. Vocês estão a falar nos candidatos. A mim preocupa-me um bocado porque eu vejo um sistema desajustado, como disse há pouco. Acho que aquilo que mostrou estas eleições é que temos regras desajustadas àquilo que são as necessidades e àquilo que são a realidade de hoje em dia. E acho que era importante começar por filtrar algumas coisas, impedir que algumas figuras pudessem lá estar, trazendo elas alegria ou trazendo elas algum ar fresco às eleições. Epá, que haja aqui tipo uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões ou qualquer coisa, mas acho que era importante começarmos a ver isto como um discurso de pessoas que estão lá para debater ideias. Acho que é mesmo importante não estarmos aqui a debater. No entanto, eu também tenho que dizer uma coisa, que vou terminar isto a dar os parabéns a um conterrâneo nosso e um conterrâneo meu, apesar de eu ter algumas reticências a ser possível algumas situações, se o sistema beneficia ou não disso, mas vou terminar com aquilo que o Tino é bom e com aquilo que nós aqui na nossa terra aprendemos com ele. A minha frase final é: uns levaram os calhaus em cima dos ombros, o Tino levou os calhaus no bolso. Está certo. Pronto. Por isso... Obrigado, Sérgio. Obrigado, Luís. Obrigado, Óscar. Obrigado, Pedro. Este foi um pandemónio especial presidenciais. Espero que tenham, com este programa, conseguido ficar com uma ideia melhor, mais esclarecida, digamos assim, mais confusa também, claro, como é óbvio, em quem vão votar ou não vão votar. O importante, como é óbvio, é fazer esse esforço, ir votar e manifestarem-se democraticamente nas urnas para elegerem a pessoa ou as ideias, pelo menos as ideias que mais estimam. Muito obrigado por nos terem seguido. Até à próxima. Daqui a 15 dias, em princípio, se tudo correr bem, continuam a proteger-se da Covid-19, que isso é muito importante nesta altura, mas não se esqueçam de fazer o esforço de votar este domingo. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Fiquem em casa. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.